falando em Alfredo Narras, se eu não me engano, ele falou que o seu pai, no caso, Jean-Val Elan, é a reencarnação de João, alguma coisa, de um discípulo de Allan Kardec. Allan Kardec. Ah, Allan Kardec. E Enoque também falou, né? Acho que ele falou dos dois. Ele falou isso recentemente no Alegria de Viver também. Eu vi, eu assisti, eu assisto vocês. E eu concordo com ele, essa é a minha opinião também, mas isso daí a gente... de Enoque? De Allan Kardec, de Enoque e de outros tantos aí, mas assim, isso a gente não pode provar a ninguém, então não vale nem a pena, o que vale a pena é a mensagem, sabe? Eu acho assim, que se você lê os livros, você vai ter sua opinião a respeito disso. Tem gente que pensa que Allan Kardec, o espírito dele foi o mesmo espírito que encarnou como Chico Xavier, por exemplo. Tem isso também, falam isso também. Assim, na minha cabeça não faz o menor sentido, mas beleza. Tipo, isso não faz nenhuma diferença. Sim. Né? No fundo, isso aí é só uma polêmica que, enfim, as pessoas acabam polemizando esse assunto, mas eu concordo com o Alfredo. Faz sentido para mim que seja isso mesmo. E se Alfredo tiver certo, acredito eu que tem muito espírita aí que está deixando passar uma oportunidade boa de se aprofundar nos livros que o Elan está trazendo agora, que em absoluto não anulam ou desrespeitam o que Allan Kardec fez, ao contrário, só complementa. Né? É que, falando de Enoque, eu acho que tem muita similaridade, né? A obra do Jean-Val com os textos, os manuscritos. Os apócrifos que eles chamam? A gente tem apenas resquícios de 2 livros que Enoque produziu, né? Enoque, para quem não sabe, foi um dos principais personagens aí da Bíblia, que foi levado aos céus, aos 300 e poucos anos de idade, se não me engano. Depois, e assim, nessa época, não existia muita gente ainda por aqui, mas o pessoal que convivia ali com Enoque sabia que ele tinha mais de 100 anos, 200 anos, então sabia que aquele cara era diferente, né? Ele estava na árvore genealógica que começou com Adão e Eva, digamos assim. Né? Então, todos esses seres aí viveram mais do que a média humana, então, além de serem diferenciados em outros aspectos também de inteligência e por aí vai. Então, só esse fato aí já faz com que as pessoas que conviviam ali com ele soubessem que aquela pessoa ali é diferente das outras, né? Porque o cara vive, sei lá quantos anos. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Esses caras todos viveram centenas de anos, né? Então, Enoque, a uma certa altura, foi levado aí aos céus. Depois, os anjos de Javé trouxeram ele de volta. Ele e Matusalém escreveram mais de 300 livros, 360 livros, uma porrada de livros. E, devido às queimas de arquivo que ocorreram ao longo da história humana, hoje a gente só tem resquícios de 2. Né? Mas, como você muito bem colocou, nesses resquícios já é possível observar muitos temas que agora o Elan está aprofundando em palestras e em livros aí. O primeiro livro, né, que é Os Vigilantes, ou Os Sentinelas, enfim, já é fantástico, né? Já é um livro totalmente ufológico, né, para quem leu. Né, os seres lá, os seres gigantes que começam a que tem essa história, os seres gigantes começam a devorar o mundo inteiro. Eu confesso que eu não li, mas, enfim, eu li algumas coisas já de Enoque, tem acho que o primeiro local onde foi registrado uma promessa de que viria um Messias foi nas obras de Enoque, né, que depois veio à Terra e ficou conhecido como Jesus. Enfim, tem vários temas aí que a separação do joio do trigo, a questão do dilúvio, tudo isso aí foi tratado nesses livros de Enoque, e a gente consegue saber disso só porque sobrou aí 2 pedaços de livros, né? Imagine se a gente tivesse acesso aí aos mais de 300 livros que foram escritos, né? Pena que isso se perdeu. Muito bom. Qual que é o seu estudo em desenvolvimento no momento? Então, eu
Em um dos episódios, meu pai já veio aqui umas 4 vezes, se não me engano. Em um desses episódios, eu enviei por ele, para vocês, um livro chamado Guia das Eras Universais, que é esse aqui, que é o atual, é o último livro que eu publiquei. E eu continuo estudando esse assunto, porque eu acho que essa é a primeira tentativa de descrever a história dos 2 universos que surgiram a partir do Big Bang, né? Esse que a gente vive e o universo antimaterial, que surgiu junto com o nosso a partir do Big Bang, a 13,8, mais ou menos, arredondando aí, bilhões de anos atrás. Então, eu não conheço nenhuma outra obra que tenha tentado elencar os principais eventos que ocorreram nessa história. A humanidade desconhece essa história, né? A gente mal conhece a nossa história dos últimos 5.000 anos para cá, né? E a gente tentou organizar isso. Eu digo a gente porque esse livro aqui foi escrito por mim, por Leonardo, e foi revisado por outras pessoas também. A própria Maria Helena, que é a mãe do Leonardo, também nos ajudou com isso. Porque a gente colocou numa ordem cronológica os principais acontecimentos da história universal desse universo e do universo vizinho, que eu posso até explicar melhor, eu vou explicar melhor aqui ao longo da entrevista. Mas, enfim, nesse livro aqui tem mais de 600 eventos. Eu trouxe aqui alguns slides para mostrar para vocês, para a gente discutir. Acho que eu trouxe uns 20 eventos só. Nesse livro tem mais de 600. E cada evento tem dizendo qual foi o livro do Jean Valjean que ele falou sobre aquilo, ou qual foi a palestra que ele falou sobre aquilo com mais profundidade, para quem quiser se aprofundar ainda mais. Então, é um estudo bem complexo, a gente vai sempre atualizando, à medida que a ciência também vai descobrindo, descortinando novos cenários, a gente vai atualizando esse estudo. E, além disso, eu estou também escrevendo o Irem Iron 2, porque o 1 já foi publicado. É um livro também bem interessante. Então, hoje em dia, eu estou me debruçando sobre esses 2 livros e também tentando traduzir outras obras do meu pai para inglês, que é algo que eu acho que vai ser importante lá na frente. Já traduzi 3 livros dele para o inglês, tentando, enfim, manter essa pegada aí, para ver se a gente consegue traduzir, quem sabe, toda a obra dele para inglês antes de morrer. O que é o Irem Iron? Irem Iron é o nome desses 2 universos que surgiram, é uma linguagem já perdida. O Irem nórdica seria o material e o Iron antimaterial, ou vice-versa? Exato. E é um livro bem bacana. Esses livros eles estão disponíveis no site da Nova Egrégora, novaegrégora.com.br. É um livro ilustrado, a Mariana Kummer fez as ilustrações, tem no livro. É uma história baseada em realidade. Tem muita gente que procura o Elan para dizer, olha, fui visitado por seres assim, assim, assado, ou então isso aconteceu comigo, ou a gente pegou assim alguns personagens inspirados nessas histórias reais, pegou alguns acontecimentos também reais e colocou ali uma pitadazinha de ficção apenas para poder compor um enredo, e vamos produzir uma saga contando justamente as principais histórias que ocorreram em termos de contatos com seres desse universo vizinho que estão tentando invadir o nosso universo, né? Porque o dele está acabando. Eu sei que, falando assim, pouca gente vai entender, parece loucura, ou pode parecer loucura, porque para realmente esmiuçar esses assuntos, a gente precisa de muito tempo, né? Não dá para fazer isso assim rapidamente, em 5, 10 minutos. A gente tenta só pincelar as principais questões, mas sem dar a devida importância, né, que o assunto merece, porque o assunto, para ser realmente compreendido, precisaria que a gente ficasse horas aqui falando sobre isso.